Olá, meus caros alunos, estamos de volta com a segunda parte do nosso curso de gestão ambiental. Nós vamos começar esse módulo falando de alguns dos principais problemas ambientais mundiais, ok? Nós vamos começar principalmente falando de alguns globais e sempre que possível abordamos um pouco sobre o Brasil. Um desses eventos mundiais é o conhecido como chuvas ácidas, ok? Que é muito comum, principalmente naquelas regiões mais industrializadas, onde existe mais gases sendo jogados na atmosfera. Em algumas cidades no Brasil, nós já tivemos elas como título de cidades mundiais, poluidoras mundiais, como a cidade de Cubatão, em São Paulo. E a cidade de Cubatão, ela investiu fortemente no processo de limpeza. Hoje ela polui menos do que há 20 anos atrás. Mas o que é a chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno que surgiu com a crescente industrialização em relação direta com a poluição do ar. O que acontece? Esses gases que nós liberamos na atmosfera, ele reage com a água da chuva, né? Essa reação química, você tem uma chuva que contém um pH diferenciado, que atuam sobre as cidades, trazendo sérios problemas ambientais de um modo geral. E esse é um desafio da nossa sociedade hoje, principalmente países que utilizam bastante carvão mineral, que é um dos principais responsáveis por isso. Esse carvão ele joga na atmosfera com essa reação. Nós temos as chuvas. O maior problema é que essas chuvas elas não acontecem só nos países que poluem, na região poluidora. Como nós temos o vento ele acaba dissipando esse material para outras regiões. Então já existem estudos que dizem que aconteceu chuva ácida a 3.000 quilômetros do local que emitiu a poluição. O vento espalha esse material, então nós temos um desafio. Mas o que essa chuva ácida ela provoca? Né? Ela provoca principalmente a mudança no pH da água. Quando ela ocorre, essa água da chuva ela entra dentro dos córregos, chegando aos rios. Essa mudança acaba provocando mortalidade do peixe. Ela atinge as áreas de floresta também, matando alguns tipos de árvores nas áreas, principalmente perto das cidades, né? E são alguns desses problemas ambientais. Elas também trazem problemas econômicos para a gente, porque esse material ela acaba entrando em contato com nossas estruturas de ferro, provocando enormes corrosões em estruturas de prédio, acaba com pinturas de nossos carros principalmente, né? Então é um grande desafio. Existem sim tecnologias que são implementadas que podem reduzir as ações das chuvas ácidas. Que tecnologias são essas? Basicamente reduzir a poluição. Como exemplo, a cidade de Cubatão investiu fortemente nesse processo, conseguiu reduzir também o uso de fontes de energias que sejam mais limpas, contribuem para isso, né? O Brasil tem alguns casos, mas nós não somos tão poluentes assim nessa área, principalmente porque nossa energia que nós usamos, principalmente a energia elétrica, é proveniente de uma fonte bem mais limpa. Essa é uma grande vantagem. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é um dos países que tem uma das maiores fontes de energias renováveis. É quase meio a meio, quase 50% da energia consumida no Brasil, de um modo geral, da nossa matriz energética, ela é uma matriz limpa. Ok? É uma matriz limpa. Isso é importantíssimo para a gente, porque permite com que a gente possa ter uma sociedade, se investirmos mais, cada vez mais sustentável. Por que a nossa energia é uma das mais limpas? Porque nós usamos bastante a hidrelétrica, que é uma fonte de energia limpa. Estamos crescendo com investimento principalmente na energia eólica, que é uma energia limpa. Existe a utilização do álcool, que é uma energia renovável, dentre outras. Então nós temos uma fonte de energia limpa. E investir em energia limpa é reduzir também essa questão das chuvas ácidas. Outro problema ambiental que tem acontecido principalmente nas cidades, é aquilo que nós chamamos das ilhas de calor.
Não sei se vocês já tiveram a impressão, mas muitas vezes você anda numa zona rural, você percebe que na zona rural é bem mais frio, o ar é mais agradável do que nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas é mais quente. Por que nessas áreas urbanas é mais quente? Porque o concreto que está nas cidades, o asfalto, elas têm uma capacidade de absorver o calor proveniente. Essa energia do sol que vem, ela absorve. Como ela absorve, posteriormente, esse calor, ela libera essa energia, a gente sente aquele desconforto térmico. Então a ilha de calor nada mais é do que uma anomalia térmica. É uma anomalia térmica onde o ar da cidade torna-se mais quente que o ar das zonas rurais no em volta. Por quê? Porque nós temos, a cidade tem poucas áreas verdes, a maior parte é calçamento, é asfalto, são prédios de concreto que tem uma grande capacidade de armazenar calor. Teresina é um exemplo clássico disso, de calor, cidade muito quente. E as ideias que se tem feito para reduzir ou melhorar o ar das cidades é principalmente investimento em áreas verdes. Você criar parques, áreas verdes dentro de cidades, fazer nas avenidas principais plantios em áreas verdes, ajudam bastante a amenizar o efeito das ilhas de calor. Já existem estudos em algumas áreas de mudar o material das casas, usar principalmente as pinturas das casas. Muitas pessoas tendem a utilizar cores mais claras, que têm uma capacidade mais de refletir. Pensar na questão das ilhas de calor é investir mais, gente, basicamente em áreas verdes. Áreas verdes, materiais e, de certa forma, controlar o crescimento desordenado das cidades. Isso gera um desconforto térmico muito grande, principalmente em países que nem o Brasil, principalmente na região norte e nordeste, que já tem temperaturas elevadas. Isso aumenta bastante o desconforto das pessoas com relação às temperaturas. E a ideia, gente, basicamente, é investir em áreas verdes, investir no meio ambiente. Muitas cidades brasileiras também elas têm sofrido bastante com outro problema, principalmente inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Nada, é um fenômeno natural que ocorre em qualquer parte. Existe uma coisa nas cidades que é na parte baixa quente, em cima é frio. Então há uma troca de energia. O ar quente que fica embaixo sobe, o ar frio que está em cima desce, até porque o ar frio ele é mais pesado, então ele vai descendo. Só que quando chega no inverno, que é mais frio, as temperaturas são mais baixas no inverno, o ar frio que fica nas cidades, ele fica pesado. O ar frio da cidade se forma na parte perto da superfície, ele resfria bastante rápido. E aí ele fica pesado, e o ar frio ele é pesado, ele não sobe. Como ele é mais denso, ele dificulta o ar poluído das cidades. Nós jogamos nossos carros, ou de alguma área, ou de alguma indústria que joga fumaça, aquele material, ele dissipa com muita dificuldade, por causa do ar frio. E aí, como aquele ar frio ele não dissipa, fica uma concentração de gases poluentes nas áreas urbanas. Resultado, as pessoas começam a ter problemas alérgicos, principalmente por causa da concentração de fumaça. Esse aí é um fenômeno que acontece basicamente na madrugada e acaba nas primeiras horas da manhã. Quando você tem a luz do sol, normalmente volta, bate para a superfície, aquece, o sistema volta ao fluxo normal. Isso acontece em cidades mais altas, na cidade de São Paulo, isso tende a se concentrar ainda mais, por causa da questão da concentração do ar. E as pessoas geralmente vão mais para hospitais no período do inverno. A ideia que se tem feito para se combater a questão da inversão térmica, gente, mais uma vez, combate a poluição. Para as cidades hoje, no mundo geral, a melhor maneira de reduzir a poluição é áreas verdes e transporte público. No Brasil, um problema sério é porque o Brasil cada vez mais usa o transporte particular, cada vez mais poluído. Então, as grandes cidades sabem que reduzir a poluição do ar é pensar em transporte público, mas transporte público de qualidade. No Brasil, nós temos um transporte público
que não é de tanta qualidade assim, muitas vezes as pessoas preferem utilizar o transporte particular mesmo. No Brasil também, não só no Brasil como no mundo, um problema sério que tem acontecido é a desertificação, que é um outro problema. No Brasil nós temos inúmeras áreas, temos várias áreas de desertificação. No Piauí nós temos a principal área de desertificação no Brasil, que está na cidade de Gilboés. A desertificação, ela é ocasionada por sérios fatores. As queimadas, os desmatamentos, a ação da chuva. A chuva ajuda e atrapalha. E também a própria condição do solo. No caso de algumas regiões, os principais núcleos de desertificação no Brasil acontecem na região Nordeste, por causa das questões naturais, então o fator natural ajuda bastante. Mas o que é essa desertificação? Desertificação, gente, é a degradação, no modo geral, dos solos. Chamam de desertificação porque o solo vai perdendo sua capacidade de recompor e muitas vezes fica parecendo com um deserto. Mas desertificação não é deserto. Deserto é um sistema que está em equilíbrio. A desertificação já é um sistema que ele não está em equilíbrio. E aí temos os problemas principais. Um dos principais problemas que provoca a desertificação são os desmatamentos e as queimadas. A utilização do terreno para a agricultura, a extração madeireira, a construção de rodovias, a expansão da pecuária, tudo isso provoca esse fenômeno. No caso específico aqui do Piauí e Gilboés, o principal problema é a natureza do solo, que é fraco. A mineração que foi utilizada na região é um problema. A pecuária e a agricultura. Esses são alguns dos principais problemas. Também a questão das chuvas. Lá chove bastante, mas essas chuvas são concentradas em pouco tempo, o que de certa forma aumenta a erosão. Os impactos desse processo para a sociedade de modo geral está, gente, a redução da capacidade de plantio. O solo na área de desertificação ele não tem mais como produzir praticamente nada. Você aumenta a erosão do solo, isso provoca um assoreamento dos rios, a água do rio fica barrenta, vai formando aquelas que chamam popularmente por coroas na parte central do rio. A vegetação não é mais reposta no ambiente, as temperaturas aumentam, traz uma série de problemas. Um problema ambiental ele se torna um problema também econômico. Uma região que as pessoas viviam da pecuária e da agricultura, eles passam a não mais criar gado porque não tem mais pasto. Você não consegue mais desenvolver, fazer um plantio de milho, arroz e feijão porque o solo perdeu também a sua capacidade. Por isso que pensar no ecológico não é só pensar na questão de manter a natureza. Pensar no ecológico também é pensar na questão econômica, principalmente das pessoas que vivem num ambiente que está em degradação. Existe solução para a desertificação? Existe. Lá no material de vocês vão ver um exemplo que os africanos estão fazendo, que é criando uma área enorme nas regiões ao sul do Saara, da qual nessa região estão criando áreas para dificultar a expansão da desertificação, da expansão do deserto do Saara. É um processo caro, muito caro. No caso do Piauí e algumas outras áreas, as pessoas estão sendo ensinadas a utilizar de maneira racional as coisas. Como? Como usar de maneira racional? Fazer um plantio em curvas de nível para reduzir a erosão. É um ponto. Em algumas áreas mais altas estão fazendo pequenas barragens para reduzir o escoamento de água, para reduzir o assoreamento. É possível sim a gente procurar recuperar essas áreas em desertificação. É possível sim. É caro, exige investimento, exige investimento em educação, exige investimento em educação. Mas isso é possível. No mundo inteiro também, o outro problema ambiental gravíssimo que acontece é o problema da água. Nos últimos meses, do ano passado para cá, isso tem sido muito constante falar do problema da água em São Paulo. Mas na região Nordeste também sofre bastante,
Passamos 2 períodos de seca, onde muitas pessoas não tiveram acesso. E o engraçado é que nós estamos num país, num mundo, desculpem, onde a maior parte que nós temos é água. Mas 97%, 97,5% de toda a água que existe no mundo, gente, é água salgada. Só 2%, 2,5% dessa água é doce. Só que dessa água doce, que é a água que nós chamamos de água potável, a maior parte dessa água ela está nos 2 polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Está bem distante para a gente pegar essa água para a gente. Esse outro total, desse total, 22% da água potável que existe, é água que está no subsolo. É mínimo, gente, a quantidade de água doce que nós temos. Não responde nem a 0,5% da água total que nós existe no planeta. Então é mínimo essa quantidade de água. E mesmo assim, essa água ela é muito mal distribuída. Vou pegar o exemplo clássico do nosso país, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, quase 80% dessa água, mais de 70% de toda essa água está na região amazônica. A região amazônica ela tem mais água que todas as outras regiões brasileiras juntas. Porém, na região amazônica, você só tem 5% da população. Então, 5% da população tem a maior oferta de água potável. A região Nordeste, é um caso, só tem 2% da oferta de água. Mas tem 30% da população brasileira. A região Sudeste tem 4% da água, mas tem a maior parte da nossa população está na região Sudeste. A região Sul, por exemplo, tem 4% da população, 4% da oferta de água, mas tem um número considerável de pessoas. Mas a água é um recurso que deve ser repensado na sua utilização. Por quê? Porque é um bem em que todos nós precisamos. Só existe vida se tiver água. E a nossa sociedade ela sustentou sua base de desenvolvimento e de exploração sempre em cima de água. Nossa sociedade brasileira, por exemplo, nunca se preocupa que um dia a água ela acaba. Então nós temos a capacidade de transformar a água em esgoto. Existem rios que as pessoas não têm nem coragem de chegar nem perto porque tem água em grande, tem esgoto, a água está poluída. Então no Brasil tem se criar programas de recompor essas áreas, que eu vou comentar posteriormente na último módulo sobre alguns pontos importantes sobre a importância da água, como recuperar essas áreas de geração. Mas o que eu digo a vocês? A água é um recurso escasso e que é necessário a gente repensar a maneira de como devemos utilizá-la. E para fechar essa parte, um dos últimos pontos ambientais, nós vamos falar sobre a questão do efeito estufa, que é um dos pontos principais, né? O efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural, ok? Ele existe, independente da existência da nossa sociedade. Existe e pronto. Agora, o que nós estamos fazendo, nossa sociedade, é jogar cada vez mais gases na atmosfera, aumentando a capacidade que existe da atmosfera de reter calor. Na verdade, o efeito estufa é a capacidade que tem a atmosfera de reter o calor gerado aqui internamente. Então, como nós estamos jogando cada vez mais gases na atmosfera, esses gases vão se concentrando na parte de cima e retendo cada vez mais calor, gerando esse problema que nós temos hoje aqui. E o que tem, quais os desafios, quais os efeitos do efeito estufa, ou do aquecimento global, como se dizem? Essa quantidade de calor que ficou mais retida aqui internamente, que gera o aquecimento global, tem provocado principalmente a elevação dos oceanos, porque os dois polos que concentram gelo estão derretendo. As áreas de montanha mais altas, que tem também uma grande quantidade de gelo, estão derretendo. Então essa água toda ela vai para os oceanos, aumentando o seu nível. As tempestades também tendem a serem mais fortes. Por que elas tendem a ser mais fortes? Justamente por causa que mais calor, água mais quente, mais evaporação, mais nuvem de chuva. E essas chuvas muitas vezes têm a ser concentradas, como a gente tem visto nos últimos tempos. Como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, choveu em um dia no Rio de Janeiro, que era para chover no mês inteiro. Isso traz problemas também após as chuvas, como inundações, desabamentos, aumenta a erosão.
tem provocado também secas. Por quê? Porque chove, um período chuvoso de 4 meses, tem um período chuvoso só de 2. Então a chuva mantém, mas ela concentra em 2 pontos. Isso aumenta os problemas a médio e longo prazo de água. Nós estamos perdendo biodiversidade porque muitos animais não se adaptam mais às mesmas condições de temperatura. Então são uma série de problemas provocados pelo aquecimento global e é um dos temas mais discutidos, principalmente com o objetivo de se reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e na busca principalmente de energias mais limpas, como foi feito com a tentativa da criação de uma coisa chamada Protocolo de Kyoto, que eu ainda vou comentar ainda na terceira parte com vocês. E para encerrar essa parte da aula de hoje, o buraco da camada de ozônio, que é uma camada que protege nossa vida do modo geral. O Sol emite radiação, a camada de ozônio ele é um filtro natural que ele protege, ele reduz uma parte dos raios ultravioleta que entra na nossa atmosfera. E aí ele protege a gente dos efeitos daninhos dessa radiação solar. O que aconteceu? Nós utilizamos alguns tipos de gases, entre eles o gás CFC, que era usado no ar-condicionado, na geladeira, nos sprays, que quando é liberado eles reagem com o ozônio, que é o O3, e ele tira a ligação do O3, transformando ele em gás oxigênio, e foi formando um enorme buraco que traz como problemas sérios para a nossa sociedade de modo geral, porque com esse buraco a energia, o raio ultravioleta do Sol entra com uma intensidade bem maior. E quais eram as consequências disso? As consequências principalmente, gente, câncer de pele, efeitos mutagênicos nas plantas, problemas cegueiros junto à população. Então isso contribuiu demasiadamente para que a sociedade desenvolvesse e buscasse em outras fontes. O buraco da camada de ozônio, em parte, nós já conseguimos um efeito positivo com relação a isso, porque nós estamos desenvolvendo outras tecnologias, e essas tecnologias desenvolvidas, pelo menos por enquanto, reduziram o crescimento desse buraco da camada de ozônio. A tendência é que ele seja recomposto, e isso é o que a gente espera. Ok, nós vamos encerrar a segunda parte do módulo e daqui a pouco a gente vai se encontrar com a terceira parte. Muito obrigado.